Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cafezinho com o Professor, que propõe aqui conversar com pessoas notórias aqui de Garatá, com cidadãos que fazem a diferença todos os dias. E hoje a gente vai começar entrevistando um vereador que já está no segundo mandato e que promete contar muitas coisas dos bastidores aqui da política igarataense. Trata-se do nosso querido Transiciona Certo aí, Adriano. Silvio Jorge, muito bom. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vamos aqui ter um bate-papo legal, trazer os bastidores da política do nosso município e levar informação à nossa população. Esse é o objetivo. Perfeito. Gente, antes de começar esse bate-papo, peço para que você já vá amassando aqui no like, compartilhando esse vídeo, curta a nossa página, siga, se inscreva aqui no Cafezinho com o Professor. Semanalmente, quinzenalmente, a gente vai trazer igarataenses notáveis aqui para contar a sua história de amor aqui da pessoa com esse chão. E então, já compartilha no seu grupo de WhatsApp, aquele seu vizinho, aquele grupo de amigos que você tem na rua, já faz aí a boa para o cafezinho, para que esse conteúdo chegue para mais igarataenses. E eu já vou emendando aqui numa pergunta para o Silvio ficar bem à vontade. O nosso cafezinho está descendo, né, Adriano? O cafezinho está descendo, show. Galera, vocês vão saber agora aquilo que eu também tenho curiosidade de saber. Silvio, eu soube que você é igarataense de coração, como poucos, mas você não nasceu em Igaratá, assim como eu sou igarataense de coração e não nasci aqui. De onde que você é e como nasceu essa história de Silvio Jorge com a cidade de Igaratá? Conta pra gente. Sua formação, tanto acadêmica quanto familiar, você vive rodeado por quem? Você mora com quem? Você é pai de quem? Manda brasa. Faz uso do microfone aí do cafezinho. Professor, então, eu sou Silvio Jorge, nasci em Brasília, tenho 45 anos, sou casado, tenho um filho tem 25 anos de idade. Tem filho desse tamanho, gente. Ó. 25 anos. Cara novo, filho de 25 anos. Já estou aqui no município há 30 anos, então, me casei, a minha esposa é de Jacareí, então minha família quase que toda mora em Igaratá, porque um foi vindo, foi trazendo os outros e a gente foi se instalando aqui. E sou formado em segurança pública, a minha área é uma área que eu sempre me dediquei, sou formado em carro forte. Trabalhei no Banco do Brasil, como segurança do Banco do Brasil por alguns anos também. E agora estamos nos dedicando aí à carreira política. É algo que também me completa bastante. Gente, só para fazer um adendo, o Banco do Brasil, local em que você desenvolveu sua atividade profissional antes da vida pública, sim, funcionava nesse local aqui, gente. Na Padoca do Vale. Exatamente. Então olha só como o mundo gira e cai no mesmo lugar no sempre. Mesmo lugar sempre. Aqui trabalhei por muitos anos, como fazendo a segurança do Banco do Brasil, que era o único banco da cidade na época. E hoje estamos aqui gravando um podcast. Perfeito. É muito interessante, a vida de fato dá muitas voltas. Eu não sou igarataense aqui, não nasci em Igaratá, mas sou igarataense de coração. Eu amo essa cidade. Aqui eu constituí família. Nós estamos aqui, a minha família, meus pais vieram aqui já tem 30 anos. Uau, então, uma vida já. Uma vida aqui, nós construímos tudo aqui. Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília e o meu pai, ele morou em vários estados do nosso país e acabamos parando aqui. Então eu cheguei aqui muito menino, e então estamos aqui, como eu disse, há mais de 30 anos e aqui constituímos família. E eu amo essa cidade, por essa razão eu também surgiu o interesse de entrar para a política, de poder contribuir na melhora do meu município, do nosso município, e é isso que eu faço diariamente. Eu ia perguntar, porque assim, nasceu em Brasília, chegou em Igaratá e depois que entrou para a vida pública, né? É muito... A vida dá umas voltas que às vezes nos deixam assim, caramba, saiu de Brasília para ser político em Igaratá. Exatamente. Mas, como é que foi esse lance do seu interesse pela vida pública? Teve algum ponto assim que você falou, nossa, quem sabe eu não posso ajudar a cidade dessa maneira? Como é que foi? Teve sim, ô professor. A minha mãe fala que já está no sangue, né? Fala, você nasceu em Brasília, já está no sangue. Mas a mãe falou. A mãe falou. A gente tem que obedecer, né? Mas eu trabalhei no Banco do Brasil, aqui do município, né? E com isso eu tive acesso. Eu fui segurança do Banco do Brasil, que é a minha área também. E nasceu essa vontade, devido ao fato de que só tinha um banco aqui
na época, só o Banco do Brasil. Então a população inteira passava por ali todos os dias. E então aqui eu trabalhei por alguns anos e toda a população tinha que passar aqui, porque diariamente você teria que resolver questões bancárias e como não tinha outro banco, era feito tudo no Banco do Brasil. Então essa rotatividade de pessoas e a gente o dia inteiro esse contato, eu comecei a perceber, né, que eu poderia contribuir mais com o meu município. Então, na época, eu recebi o convite do Dr. Celso Fortes Palau, né, para... Só um pouquinho, Silvio. Ó, chegou o nosso café aqui, muito obrigado. Viu qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. O Kaique trouxe o nosso cafezinho aqui. Para começar, o Silvio começa aqui com um cafezinho. Muito obrigado, viu, Kaique? Obrigado, viu, Kaique? Gente, olha que coisa maravilhosa, hein? Padoca do Vale, super recomendamos um tratamento muito carinhoso aqui de todos os funcionários, as pessoas que nos atendem. Desculpa, Silvio, fica à vontade. Então, professor, e aí o que acontece? Eu recebi o convite do Dr. Celso Fortes Palau, na época, né, que foi prefeito do município, e eu disputei para disputar as eleições. Aceitei o desafio. Na primeira vez disputamos a eleição, ficamos como primeiro suplente, né, mas na segunda vez agora chegou o meu. Nós tivemos êxito. Muito bom. Muito obrigado, querido. Qual é o seu nome, desculpa? Gabriel. Gabriel, muito obrigado, viu? Kaique e Gabriel, gente. Podem pedir o atendimento deles, que é VIP aqui, hein, gente? Padoca obrigado, do Vale, viu? Kaique e Gabriel nos serviram aqui maravilhosamente. Já está adoçado, amigo? Não. Você consegue trazer para a gente o açúcar? Obrigado, viu? Então, aí, professor, surgiu essa... Eu aceitei o desafio, disputamos a primeira eleição, né, e fiquei como primeiro suplente. E daí eu vi que, de fato, a população ia me dar essa oportunidade. Então, nas eleições seguintes, tivemos êxito, né, e trabalhei também os 4 anos na gestão Palau, onde implantamos o ganha-tempo, né, que é um da parte... Só um pouquinho. Na primeira eleição você ficou como suplente, você não como não suplente. Ganhou. Daí serviu como um termômetro para mim, para então que eu ganhou. então você ganhou. Exatamente, porque aí eu vi que de fato a população iria me dar essa oportunidade, né? Então na segunda oportunidade, aí sim tivemos êxito, saímos vitoriosos e aí, mas antes dessa segunda oportunidade para disputar e sair vencedor, eu trabalhei os 4 anos com o Celso Palau, que eu não fui eleito, mas ele foi. Então eu recebi o convite dele também para que pudesse fazer parte da gestão. Muito obrigado, Gabriel. E aceitei o convite na época, saí do Banco do Brasil e fui trabalhar com o Dr. Celso Fortes Palau, que era prefeito na época, e onde também tive bastante conhecimento, isso também me municiou para que eu pudesse desempenhar um trabalho mais específico, um trabalho com mais conhecimento para a nossa população. Os 4 anos que eu trabalhei com o Dr. Celso Fortes Palau me deu bastante bagagem, né, para que eu pudesse, na próxima eleição, disputar, ganhar e conseguir desempenhar um bom trabalho. E é interessante que você conta para a gente, Silvio, que o vereador, ele trabalha, mas a gente não precisa estar no papel de vereador para começar a trabalhar para uma cidade melhor, né? Você está trazendo aqui uma realidade que está me deixando assim, ainda te admirando ainda mais. Trabalhei no Ganha-Tempo, que para quem não sabe, né, gente? Pô, o Garatá inteiro conhece, mas se alguém não conhece, é um setor da prefeitura que simula as ações do Poupa Tempo, né? Exatamente. E você consegue resolver tudo aqui em Garatá. E isso foi trazido graças ao trabalho do Silvio Jorge antes dele ser vereador. Exatamente. Olha só, isso. gente, que legal. É por isso que a gente, às vezes, olha para a pessoa que quer seguir a vida pública e, pô, o que você tem hoje para mostrar, né? Que tipo de trabalho você desenvolve para o município? O Silvio já tem aí um currículo bem legal. Sim, sim. Assim, isso é bem legal porque, assim, antes mesmo de ser vereador, é o que você acabou de falar, você não necessariamente precisa ser vereador para você começar a trabalhar em prol do teu município. Foi o que eu fiz. Primeiro eu mostrei a minha capacidade e depois a população me deu a oportunidade de dar continuidade a isso. Então o Ganha-Tempo, na época foi idealizado, né? E eu coordenei tudo isso, todos os serviços. Eu não era vereador, eu trabalhava como cargo de confiança do prefeito, mas na época eu levei essa ideia para o Palau, que de imediatamente me deu total autonomia para que a gente pudesse, né, aí implantar todos esses serviços. E lá na época Detran, OAB, Sejusc, Banco do Povo, Junta Militar, tínhamos todos esses serviços lá de forma gratuita para que o cidadão não precisasse se deslocar, né, para resolver essas questões em relação a esses departamentos. Silvio, eu quero fazer uma pergunta, mas antes dessa pergunta eu quero
confidenciar as pessoas de Garatá. Quando se trata de pessoas que fazem uso, por exemplo, da tribuna, uso da sua fala dentro da Câmara dos Vereadores, é necessário que, assim como você, as pessoas já tenham feito alguma coisa pela cidade. E depois que a pessoa ocupa esse posto, é necessário que agora, além de pensar em melhorias, elas deem ouvidos àqueles que têm boas ideias. E, gente, o Silvio foi um cara que me ouviu desde o começo de uma ideia, de um sonho que nasceu no meu coração, e ele topou fazer parte desse sonho. Eu fui arrumar o carro lá na Celcar, né, na mecânica do filho do Silvio, e eu compartilhei o que eu vivia compartilhando com muitas pessoas, e todos diziam assim: ah, isso aí, Deus te abençoe, vai dar certo. Ah, vai firme que Deus abençoa. O Silvio, ele não deixou de falar Deus abençoe, mas ele falou assim: eu gostei muito disso aí, a gente tem que colocar isso aí para funcionar, conta comigo. Então, é fundamental, né, a pessoa que vive na vida pública ter ideias, ter boa vontade e reconhecer quando alguém da população apresenta boas ideias. Então, eu queria... o Adriano, transiciona para ele. E Silvio, olha para trás. Aquele porta-retrato ali, ó, é uma coisa que você me ajudou a sonhar. Então, eu queria, enquanto igarataense, te agradecer, porque você sonhou esse sonho comigo e hoje a gente consegue fazer com que pessoas tenham mais condições de sonhar. Então, muito obrigado. E eu já emendo para você a próxima pergunta. Você recebe muitas pessoas assim que têm boas ideias, ou você acha que a população ainda precisa ser mais bem educada no que diz respeito a ser mais politizada, a participar mais da vida pública? Por exemplo, as sessões estão cheias com bastante constância. Como é que você percebe a educação do igarataense com relação à política? Qual é a sua opinião sobre isso? Professor, primeiramente, eu também fico muito grato em você ter compartilhado esse seu sonho comigo. É muito importante quando quando você está na vida pública, você ouvir. Uma das principais ferramentas é você ouvir a população, porque dali sai bastante ideias boas, né? O político que ele não escuta a população, que ele não escuta o povo, a tendência dele é errar bastante. Então, das conversas com as pessoas, você tira ideias e, ao mesmo tempo, você também vê se você está sendo correto, se você está errando em alguma coisa. Então, eu escuto bastante, né? Boa parte dos meus projetos, temos vários projetos hoje, que é lei no município, né? de importância, saíram de conversas como a sua, né? Que a gente teve também. Eu sempre escuto, eu nunca deixei um cidadão ser uma resposta. Eu nunca deixei de atender um cidadão, eu nunca deixei de me deslocar quando eu sou solicitado, mas eu acredito que ainda falta bastante. A população, em geral, não só Igaratá, ela tem se atualizado bastante, né? Mas ainda falta muito para ser politizado. Como você mesmo disse, as sessões de câmaras, em sua maioria, está vazia. Né? A população não participa como deveria. E quando você não participa, alguém vai decidir isso por você. Então é muito importante participar dos trabalhos do vereador, estar ativo na Câmara Municipal, junto com a vereança, porque ali sai as respostas que muitos do cidadão precisam. Então é importante, porque só você votar num candidato e não acompanhar o dia a dia dele, não acompanhar o trabalho dele, ele vai tomar decisões sabendo que você não está ali sendo em constância, vigilância, né, no trabalho, porque quando o eleitor vota, ele tem que cobrar do seu candidato. Claro. Você tem direito de cobrar. Né? E mesmo não votando, você tem que cobrar do mesmo jeito, porque quando somos eleitos, não somos eleitos só por um grupo, nós somos eleitos para gerir, para legislar em prol de todo o município. Então, quem votou e quem não votou em você tem o mesmo direito. Perfeito. Tá bom? Muito bem colocado. Gente, antes de continuar, Padoca do Vale, café, manteiga e pão e conversa que aquece o coração. Então, se você não conhece ainda esse espaço, fique muito à vontade, você vai ser muito bem atendido. Silvio, sem mais delongas, eu vou falar agora, eu vou perguntar aquilo que a grande maioria das pessoas aqui em Garatá desejam saber. Ficou sempre muito clara essa sua relação com a situação, desde a época em que o Palau era o nosso prefeito, grande prefeito inclusive, e você, obviamente, fez parte da composição da situação atual.
em que o atual prefeito foi eleito, mas a gente percebe que cada vez mais há um distanciamento entre você e esse time da situação, mas ora a gente vê que você vota quando os projetos eles são coerentes, são corretos, né, são para o bem da população, você vota junto com a situação. E quando você entende que não, você não vota junto com o time da situação, como se você realmente não tivesse time. E Garatá quer saber qual é o seu time. Você pertence a algum time hoje? Você está na situação? Você está na oposição? Qual é o seu comportamento dentro da Câmara Municipal? Já que, como você bem colocou, as pessoas pouco participam e, infelizmente, gostam muito de falar sobre aquilo que não assistem pessoalmente, né? Eu queria que você falasse para informar as pessoas. Fica à vontade, faça uso do microfone do cafezinho. Professor, essa pergunta é muito boa, é muito pertinente. Hoje, o meu time é Igaratá. Então, eu faço parte do time da população. Desde o meu primeiro mandato, hoje eu estou no meu segundo mandato, né, o qual eu tenho muita honra pela população ter me dado mais essa oportunidade, mas eu sempre busquei trabalhar de forma independente. Mesmo você tendo um lado político, saindo junto com uma equipe política, eu sempre busquei trabalhar em prol da população. A partir do momento que eu me vinculo a um prefeito, que eu trabalho para um prefeito, eu deixo de trabalhar para a população. Então, o meu objetivo principal é trabalhar para a população. Não é o vereador, não é o prefeito que nos elege, e sim o povo. Então, obviamente, temos que trabalhar para o povo. Mas, claro, temos um lado político. O que aconteceu comigo nessa última eleição, eu sempre fiz parte de um grupo político. Né? É diferente fazer parte de um grupo político e você trabalhar para um grupo político. Eu trabalho para a população. Perfeito. Né? Então, só que eu fui traído por esse grupo. Né? A vida inteira eu fui um lado político e agora, recentemente, na última eleição, eu sempre fui do PSD. Eu nunca fui de outro partido político. Né? Você tem que ter um partido político. Eu sou do PSD. Isso tá corte, hein, gente? Sou presidente do partido desde a criação. Eu participei da coleta de assinatura para criar o PSD em 2011. Desde então me tornei presidente e todas as vezes que eu saí candidato sempre pelo PSD e sou eleito já o segundo mandato pelo PSD. Dessa forma, na última eleição agora, eu convidei alguns um vereador que já era eleito, né, e convidei outros candidatos para participar do meu partido, né, do nosso partido. E eu mesmo filiei essas pessoas, foram eleitas. Né, as pessoas do seu partido foram filiadas por você, Silvio? Por mim, no meu partido, e foram eleitas. E assim que isso aconteceu, ok, ótimo, fomos 3 eleitos pelo partido. É motivo de alegria, né? De alegria. O que eu imaginei? Bom, sempre era eu sozinho pelo partido, agora tenho mais 2 que podemos somar e fortalecer o grupo. Sucesso. Mas, infelizmente, as pessoas, quando elas acessam o poder, elas mudam, né? E como o presidente, naturalmente, ele é o líder na Câmara Municipal, eu sou o líder da Câmara Municipal. Aí faríamos uma reunião e decidíamos se eu continuaria o líder ou se eu indicar outra pessoa para ser o líder. Só que na primeira sessão do ano, de cada legislatura, ali define a liderança. Nessa primeira sessão, eu fiz uma cirurgia dos olhos e eu não pude estar presente. Estava de atestado. Eu conversava com o Silvio, ele usava óculos. Agora ele está aqui, ó. Sem óculos. Sem óculos, ó, elegante. Sem óculos. Foi nesse dia, então? Nesse dia. E aí era o dia para definir. Esses 2 candidatos, os 2 vereadores eleitos, eles se uniram do meu partido e protocolaram um documento, se autoafirmando um deles líder. Mas pera um pouquinho, para se autodenominar líder, não tem que ter passado por algum tipo de processo pela presidência. Seria uma reunião ali e definiria. Se o presidente achar que ele deve continuar, bem, se não, ele fala, olha, tal vereador vai ser o líder. E essa reunião não aconteceu? Não aconteceu. Eles aproveitaram o momento que eu estava enfermo lá, que eu estava de atestado, não pude estar presente. Eles protocolaram um documento se autotitulando líder do partido e alegando porque eu não estava, só que eu estava de atestado. E aí, o que aconteceu? A oposição hoje, do prefeito, né, que é a oposição, se uniu e viu que era um ato de injustiça muito grande e o presidente da casa, junto com os outros vereadores, votaram contra isso,
contra esse ato de injustiça e de covardia. Haja vista que eu não estava protegido pelos seus adversários políticos. Exatamente. Meu Deus. Tá? Para você ver como que é a política, né? Então, aí, dessa forma, a gente... cada vez mais a gente foi se afastando, porque nós não podemos dar outra face para apanhar. Então, o que a gente faz? O que eu já fortaleci o que eu já venho fazendo, que é o quê? É trabalhar em prol do povo, não trabalhar para prefeito e muito menos para vereador. Então, hoje eu sou independente. Aquilo que é bom para o município, eu voto favorável, eu luto, mas aquilo que também não é bom, eu luto contra e voto contra. É isso. Muito bom, acho que ficou claro, né, gente? Galera, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, amassa o likezinho, se inscreva no canal, acesse o sininho para você não perder nenhum conteúdo que vai trazer para você muitas informações sobre a nossa cidade, informações relevantes para todo mundo que é daqui ou que ama esse chão. Silvio, ficou muito claro, acredito que ninguém, a partir de hoje, vai ter qualquer tipo de dúvida. Vamos fazer até uns cortes, né, Adriano? Vamos fazer uns cortezinhos aí para informar as pessoas acerca do que de fato aconteceu, porque muitas pessoas gostam de comentar, mas infelizmente nem todas gostam de saber o que de fato acontece, antes de disseminar algumas informações. Silvio, me fala uma coisa. Qual é o ato, assim, enquanto vereador, enquanto cidadão de Igaratá, que mais te dá orgulho? Uma coisa que você fez e que você se sente orgulhoso por causa disso aí. Gente, eu vou voltar nesse assunto depois, eu só estou dando uma aliviada para que não fique parecendo um quadro um pouco mais grotesco, mais grosseiro. Mas assim, uma coisa que você tenha feito que te deu muito orgulho, mas não precisa ser um ato que hoje assim, te traga alegria, mas que no momento que você fez, você fala assim, nossa, que benfeitoria que eu fiz para o município, que permaneceu. Ou um ou mais, fica à vontade. Professor, primeiro passo foi a população me dar a oportunidade de poder trabalhar como legislativo, né, em prol do município. Isso me deixou muito contente. E daí, então... Sinal de aceitação, né, de aceitação. Daí, então, eu comecei a desenvolver projetos sempre focado. O meu objetivo sempre, o foco é que todas as minhas ações, toda a população possa fazer uso. Então, uma das principais coisas, assim, a primeira que eu fiz, que todo mundo usufrui até hoje, foi o ganha-tempo, né, que são departamentos que todos podem utilizar, a cidade inteira pode utilizar, e que já passou ali por aqueles departamentos usando algum tipo do serviço lá dentro, né? Hoje, infelizmente, houve uma desvalorização do departamento, que ele tem capacidade para atender muito mais e trazer muito mais serviços para lá, né? Inclusive o RG, que agora nós voltamos recentemente, que ele vai ser implantado, que isso nós estávamos implantando no final do mandato, só que aí entrou o período de pandemia e a gente não conseguiu implantar. Mas era algo que eu também estava já finalizando para que a gente pudesse, a população não precisar sair de Igaratá para fazer nada. Né? Então isso é uma coisa que me deixa bastante orgulhoso, mas tem vários projetos de lei, como por exemplo a Orquestra de Viola Cidade das Águas, né? É uma coisa que... do Silvio. É verdade, e é lei. Isso me deixa muito honrado, por quê? Porque ali eu vejo o filho tocando com o pai, o avô tocando com o neto, né? E hoje é lei no município de Igaratá, ninguém mais pode mexer, né? E também, agora recentemente, o Igaratá Nota 1000, que é um projeto que está, né, levando aí conhecimento para os nossos jovens porta-retrato ali, gente, e formando os novos profissionais do nosso município. É algo que eu tenho bastante orgulho, né, da gente ter. Eu falo a gente porque é uma ideia sua também, é um projeto seu, e que a gente está levando conhecimento para essa garotada aí. Então, essas atitudes na política que nos municia, que nos dá força para continuar lutando cada vez mais. Claro que tem as exceções na política, como eu estou passando por esse momento de decepção, né, desse momento de deslealdade em relação a mim, mas a gente vai seguir lutando de cabeça erguida. Tem uma frase que eu sempre falo para você mesmo, baixar a cabeça só para orar e depois olho no olho. É assim que é. É isso aí. Meu pai e os meus pastores sempre me diziam, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e depois que você orar, estufa o peito e haja como se tudo dependesse de você. Exatamente isso. Então a gente tem que orar, nos colocar sempre à mercê da vontade de Deus e depois a gente vai para a guerra como se tudo dependesse da gente, com a certeza de que a bênção está sobre nós, né? Exatamente. Eu sempre peço para Deus proteção e sabedoria. E aí a gente vai trilhando, né, independente da quantidade que esteja de pessoas contra ou de situações, você vai sempre
saindo aí vencedor, porque você, colocando na mão de Deus, as coisas acontecem de forma correta. Perfeito. Silvio, antes de passar para as perguntinhas curtas, eu quero perguntar, ou talvez afirmar e pedir para que você me diga se eu estou certo ou errado. Trabalharam muito para que você não estivesse hoje no posto de representante das pessoas aqui em Garatá, né? De representante da população. Primeiro, eu queria que você me dissesse se é verdade. E segundo, você acha que isso é prova de que aquela bênção que a gente falou logo agora há pouco está sobre você? Porque o que andam falando pela cidade é que a traição foi muito forte, né? Ela foi muito pesada e a sua eleição foi praticamente um milagre. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade? Não é verdade? Ou eu estou falando um monte de abobrinha aqui? Fica à vontade, faz uso do microfone do cafezinho aí. Professor, mais uma excelente pergunta. De fato foi verdade, eu passei momentos difíceis, porque eu guerreei contra a minha própria equipe, que se dizia minha equipe. Haja vista que, quando for eleita, o primeiro ato foi tentar tirar a minha liderança da Câmara Municipal. Né? E conseguiram judicialmente, tá? Você hoje não é líder mais do Não partido? sou líder do partido, sou presidente por enquanto, mas não sou líder mais porque judicialmente não conseguiram na Câmara Municipal. Esses dois vereadores entraram judicialmente e o juiz pediu para que, até que o partido se pronuncie, tirasse a liderança. Então, quer dizer, começou essa perseguição na eleição, no período eleitoral. A gente se deparava, porque aqui a cidade é pequena, então todo mundo conhece todo mundo. Como eu te disse, eu estou aqui desde muito pequeno, né? Então na nossa vida inteira aqui. Então a gente conhece todo mundo e todo mundo nos conhece. E aí as pessoas relatavam, você acabou de passar aqui com o candidato, daqui a pouco voltou o mesmo candidato pedindo para tirar seu e votar no outro. Opa, pera um pouquinho. Vamos lá. Você ia, como todo candidato em campanha, Sim. visitar as pessoas. Sim. Até aqui todo mundo me acompanhou, né? Sim. Aí você ia com algum parceiro de campanha. De campanha. E aí, depois que você passava por essa casa, o mesmo parceiro de campanha aparecia com outro candidato? Com outro candidato. Ah, não vota naquele cara que eu vi, não. Eu vota vim, nesse aqui. E aí a pessoa me ligava e falava, olha, eu tô triste com essa situação, porque você esteve aqui de manhã, né? O candidato majoritário estava com você, pediu, né, em seu favor, e depois voltou com outro candidato pedindo que o candidato certo seria aquele. Então, passei por isso na eleição. Gente, eu tô rindo, mas com respeito. Passei. Gente, como é que pode um negócio desse, né? Passei por isso. Chegar nesse tamanho. E chegou, né? E passei por isso. Mas o bom é que a população inteira ficou sabendo hoje o que aconteceu, sabem nos bastidores o que foi feito comigo. Eu sempre fui e sou muito correto, né, com as pessoas, sou muito leal. Eu acho que a lealdade e a gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Mas eu tive isso com as pessoas, mas não tiveram comigo. Mas, como você disse, a minha eleição, a minha vitória foi de fato um milagre, porque foi tentado de todas as formas me tirar. Mas, porque sabem do meu posicionamento, sabem como eu trabalho de forma correta, eu não aceito nada errado. E tinham absoluta certeza que não poderiam contar comigo para qualquer coisa errada. É a única explicação que eu acho, porque eu só fiz o bem, né? Eu só contribuí. Todos os recursos que eu trouxe para o município, que eu consegui, através do deputado, o ex-deputado Marco Bertaioli, sempre foi junto com a equipe, sempre coloquei o nome de vereadores que estavam comigo junto para que a gente pudesse somar, né? E eu esperava um mínimo de respeito, né, e de lealdade. Mas, infelizmente, isso não foi me dado, né? Não foi me retribuído o respeito e a lealdade que eu tanto passei para todos, infelizmente. Gente, obviamente, algumas perguntas podem aparecer aí, você pode colocar aqui nos comentários. Tenho certeza de que o vereador Silvio vai ficar atento aos comentários e, na medida do possível, aí, responder às suas dúvidas. Eu acho muito pertinente que você, enquanto igarataense, seja cada vez mais ativo na vida pública, atento aí ao seu candidato. E como o vereador Silvio disse, não é porque você não votou em determinado candidato que ele também não é o seu vereador. Então faça perguntas ao Silvio, né? Se você ainda tem algum outro ponto de atenção, coloca aqui nos comentários a questão. Tenho certeza que ele vai responder com todo carinho. Silvio, eu vou fazer agora as perguntinhas curtas, que eu ainda não inventei, né, Adriano, o nome para esse quadro. Nem sei se eu vou colocar o nome. Mas são perguntinhas assim, ó, bate e volta, ping-pong com o professor. Sei lá, professor não joga ping-pong.
Jogar é preconceito, né? Jogar até joga. Eu é que não tenho a agilidade necessária para jogar o tal do ping-pong. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas curtinhas e você me responde da maneira mais curta que você puder. Ok? Ok. Uma pessoa por quem você tem profunda gratidão. Eu sou muito grato ao Dr. Celso Fortes Palau. Foi o cara que me convidou para a política, foi o cara que me deu toda a autonomia, porque quando ele era prefeito, ele também me fez o convite para fazer parte da equipe, né? E como eu te falei anteriormente, me deu autonomia total para que eu pudesse realizar os meus projetos, e assim foi feito, foram projetos de sucesso. Então é um cara que eu tenho muita gratidão por ele, muito respeito e lealdade. Só que eu sempre falo, gratidão é diferente de submissão, né? Então, mas a gratidão, eu tenho uma gratidão imensa pelo Dr. Celso Fortes Palau. Grande abraço, Palau. Parabéns. Conseguiu a gratidão desse grande sujeito aqui. Silvio, quando você fecha os olhos e você pensa em ligar para alguém assim que você está precisando de muito de alguma coisa, você fecha o olho e você sabe que você pode ligar para essa pessoa de madrugada, que ela vai largar o que está fazendo para te atender. Ou uma pessoa que você se sente à vontade para ligar de madrugada para pedir um favor. Você pensa em quem? Meu pai, senhor Santino. Abraço, seu Santino. Filhão, hein? Maior honra que a gente pode ter. Um político. Marco Bertaioli, o ex-deputado Marco Bertaioli. Hoje ele é conselheiro do Estado de São Paulo. Um cara inteligentíssimo, aprendi muito com ele. E foi o único deputado que eu apoiei, deputado federal, desde o meu primeiro dia na política até os dias de hoje. Agora ele não mais é deputado, mas enquanto ele foi deputado, foi o único deputado que teve o meu apoio. Muito bom. Quando você pensa em um igarataense notável, você pensa em quem? Igarataense notável? Olha, eu penso... Pergunta difícil, né? Difícil. São tantos, difícil. Mas... Agora você me pegou, hein? Quer que eu passe para a próxima? Depois você pensa? Passa na próxima. Uma frase que te disseram que você nunca esqueceu. Também é difícil. Também é difícil, mas... É o que a minha mãe sempre me diz. Para ir sempre em frente, fazendo sempre o que é correto, que você fazendo o que é o correto, você nunca vai se arrepender, né? E ninguém nunca vai conseguir te parar, porque você está fazendo o que é correto. Demora um pouco mais, mas você chega onde você quer, porque é correto. E o certo, o mal nunca vence o bem. E por último, um lugar? Igaratá. Quem pensou diferente, né? Igaratá, essa cidade eu amo muito, né? Como eu te disse, eu diariamente eu sou motivado a trabalhar, e cada conquista da minha cidade eu fico feliz, porque aqui eu, como eu disse, eu te digo mais uma vez, constitui família, né? Aqui eu casei, aqui a gente conseguiu desempenhar nossas funções profissionais, e hoje tendo a honra de ser uma autoridade do município e poder contribuir, trabalhar para mudar a vida das pessoas. Esse é o meu principal objetivo, e eu amo essa cidade, por isso eu faço tudo isso. Perfeito. Silvio, antes de acabar, tinha uma pergunta que eu tinha planejado lá para o começo e eu faço agora. Você hoje, então, não tem lado político, ficou muito claro isso para nós. Você não é um parceiro da oposição e nem se mancomuna de maneira incondicional com o pessoal da situação. Por que você pensou e agiu dessa maneira? Primeiro que, como eu te disse, sempre desde o primeiro dia do meu primeiro mandato, eu sempre me posicionei de forma a sempre fazer com que a população saia ganhando, nunca ficar seguindo o político, né? Também essas traições que houve também me municiou a ficar cada vez mais afastado dessa questão de você ter um lado fixo político e você acaba esquecendo da população. Perfeito. Então, isso me municiou. Hoje, como eu falo, hoje o meu lado político, né, o meu lado é a população. Meu lado é Igaratá. E aí, vamos trabalhar, claro que com o tempo nós temos que ir construindo uma nova trajetória, uma nova carreira, um novo grupo político. Né? Mas isso não significa que eu deixo a população. Então, eu terei que ter um grupo político. Mas sempre eu vou optar pela questão da independência. Porque eu sendo independente, eu consigo trabalhar, consigo lutar em prol
melhorias para a nossa população sem ter rabo preso com ninguém. A partir do momento que você se firma, você tem um rabo preso com alguma equipe política, você precisa abrir mão de algumas coisas que são benéficas para a população para agradar um grupo político. É aí que todo político erra. Então, eu continuarei lutando em prol do meu município, em prol da minha população. Perfeito. Gente, o meu café acabou. E o nosso papo vai ficando por aqui. Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição de coração de estar aqui com a gente e usar um pouquinho aí do cafezinho para falar com as pessoas. E você tem sempre um lugar cativo aqui, é o número 1, o número 2 também é muito especial, daqui a pouquinho vocês vão ver, hein, gente. Número 2, um cara muito especial e muito conhecido aqui também. Silvio, muito obrigado e suas considerações finais aí às pessoas antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Professor, eu quero mais uma vez agradecer o espaço, né, agradecer pela confiança que você tem em relação ao meu trabalho, né, que você diariamente acompanha o meu trabalho, né, haja vista que você colocou o teu sonho na minha mão para que nós pudéssemos juntos realizar esse sonho, que é o Igaratá Nota 1000. Então agradeço mais uma vez, reforço aqui o meu compromisso com toda a população de Igaratá. Contem com o meu trabalho, tenham absoluta certeza que eu irei continuar trabalhando, lutando, buscando sempre o que é melhor para a população. Não irei trabalhar para prefeito nem para vereador, o meu objetivo é a população. E sigo aqui, como eu sempre digo, termino com a minha frase que é sempre trabalhando pela política do bem. Muito bom. Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente até o final desse bate-papo. Clica no coraçãozinho ou no joinha. Não sei se está no Hypar ainda, acho que a gente não tem o número suficiente de seguidor, mas quando tiver, aperta no Hype para esse conteúdo chegar ao maior número de igarataenses possível, ok, gente? Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso adeus. Grande abraço, cafezinho com o professor. Até mais.